Você já teve aquela sensação estranha de sonhar com alguém e no dia seguinte a pessoa também falar que sonhou com você? Ou então já ficou pensando se existe alguma forma de visitar alguém em sonho? Porque hoje a gente vai entrar num tema que mistura mistério, espiritualidade e muita curiosidade: a projeção astral. Tem gente que acredita que durante o sono a consciência pode se desprender do corpo e viajar para outros lugares, inclusive para perto de outras pessoas. E dentro dessas crenças, muita gente afirma que seria possível até influenciar sonhos no plano astral. Mas eu já deixo claro uma coisa aqui: isso faz parte de uma visão espiritual, não é uma ciência comprovada. Mesmo assim, é um tema que fascina muitas pessoas há séculos. Então fica comigo até o final, eu vou te mostrar como que essa ideia funciona, o que as pessoas acreditam sobre isso e quais sinais indicam que uma projeção astral pode estar acontecendo. Primeiro, vamos entender o básico. Projeção astral também é chamada de viagem astral por algumas pessoas. É a crença de que a consciência pode sair do corpo físico e circular em um plano mais sutil, às vezes chamado de plano astral. Essa visão, enquanto o corpo dorme, a mente ou a alma poderia explorar outros ambientes, encontrar pessoas, acessar memórias, até visitar alguém em sonhos. É aí que entra a parte mais curiosa. Algumas tradições espirituais dizem que os sonhos não são só imagens aleatórias na mente. Elas também poderiam ser um espaço de encontro entre consciências. Ou seja, segundo essas crenças, quando alguém está dormindo profundamente, a consciência dessa pessoa ficaria mais receptiva. Poderia acontecer um contato no nível astral ou onícoro. Agora, muita gente confunde isso com controle do sonho. Mas não é exatamente a mesma coisa. No sonho lúcido, a pessoa percebe que está sonhando, consegue até interferir no que está acontecendo. Já na ideia de projeção astral, a proposta é outra. Seria uma experiência fora do corpo, em que a consciência realmente se desloca. E tem pessoas que afirmam que quando isso acontece, conseguem visitar lugares, sentir presenças, ver pessoas conhecidas e até trocar energia com pessoas em sonho. Como que isso supostamente aconteceria? De acordo com quem estuda esse assunto dentro da espiritualidade, existem alguns fatores que favoreceriam esse tipo de experiência. Um deles seria o estado mental antes de dormir. Quando a pessoa vai deitar na cama muito agitada, cheia de ansiedade, pensamentos bagunçados, dizem que fica mais difícil de atingir esse nível de percepção. Já quando ela relaxa, silencia e entra em um estado de calma profunda, a consciência ficaria mais livre para se desprender do corpo físico. Outro ponto que muita gente cita é a intenção. Na visão espiritual, só não basta querer muito. A intenção teria que ser clara, focada e limpa. Não seria sobre invadir o sonho de alguém por curiosidade ou obsessão. Seria mais sobre sintonia energética. Porque, segundo essa crença, não se entra no sonho de qualquer pessoa a qualquer momento. Seria necessário algum nível de conexão, afinidade ou vínculo energético. Por isso, algumas pessoas dizem que é muito mais fácil de acontecer com pessoas mais próximas, com mais afinidade. Alguém que exista alguma ligação emocional forte ou com alguém que você pensa muito. Agora, presta atenção nesses relatos que muita gente fala. O primeiro é a sensação de estar acordado, mas não totalmente. A pessoa pode sentir o corpo pesado, ouvir zumbidos, perceber vibrações, sentir que está flutuando ou até a impressão de sair do próprio corpo. O segundo sinal é encontrar pessoas em lugares extremamente reais em sonho. Tem gente que diz que nesses sonhos tudo parece mais nítido do que um sonho comum. As cores, os detalhes e até as sensações
ficam mais intensas. E o terceiro sinal é a confirmação depois. Às vezes alguém sonha com uma pessoa, depois descobre que essa mesma pessoa também passou por algo parecido naquela noite. Isso, para quem conhece, seria o início de uma conexão astral. E dá mesmo para entrar no sonho de alguém? E aqui a resposta precisa ser honesta. Dentro da espiritualidade, muitas pessoas acreditam que sim, ou que é pelo menos possível se aproximar da consciência de alguém durante o sono. Mas do ponto de vista racional, isso não tem comprovação científica. Ainda assim, o tema continua sendo muito forte porque muita gente vive experiências que não consegue explicar. Sonhos intensos, sensações de presença, coincidências estranhas, até lembranças muito vívidas fazem o assunto parecer real para quem passa por isso. Então, mais do que afirmar como verdade absoluta, o mais interessante é entender por que tanta gente ao redor do mundo acredita nisso. Talvez porque o sono seja um dos maiores mistérios da humanidade. O lado mais importante de tudo isso é que se existe uma mensagem séria nesse assunto, espiritualidade não deveria ser usada para controlar, forçar ou manipular ninguém. Muita gente vê o sonho como um espaço sagrado, íntimo, profundo. Então, se você acredita nesse tipo de experiência, o ideal é tratar isso com respeito. Mais do que tentar invadir o sonho de alguém, talvez a pergunta certa seja outra. Por que essa pessoa ocupa tanto espaço na sua mente? Porque muitas vezes o que parece ser uma viagem astral pode também ser o reflexo de saudade, apego, desejo, preocupação ou até uma conexão emocional muito forte. E isso por si só já é muito poderoso. No fim das contas, a projeção astral continua sendo um tema que divide opiniões. Tem gente que jura que viveu, tem gente que acha que é só sonho e tem gente que prefere não duvidar de nada quando o assunto é consciência, energia e mistério. Mas uma coisa é certa: o universo dos sonhos ainda guarda perguntas que ninguém ainda conseguiu responder. E talvez seja justamente isso que torna esse assunto tão fascinante. Se você gosta de temas como esse, se inscreve no canal, dê like nesse vídeo e compartilha isso com o máximo de pessoas que façam sentido para você.